Boa noite. Boa noite você que está entrando aqui, acessando o @jep.oficial. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Evangelho. As lives do Evangelho acontecem todas as quartas e quintas-feiras. Eu sou a Caroline e conduzo as lives das quartas-feiras. Nas quintas é o Aníbal Albuquerque. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Boa noite, Sônia. Boa noite, Silvia. Suiane. Dricas Amorim. Boa noite. Silvana Carvalho. Tânia Sena. Fortaleza Makeup. Diana Lu Alencar. Boa noite. Rodrigo Agostinho. Vamos chegando, nos reunindo, formando uma sala energética, embora distantes fisicamente, estamos ligados uns aos outros nesse momento em torno do Evangelho de Jesus, que é o tema da live sempre, a live de quarta e também da live de quinta-feira aqui do @JEPOficial. Hoje eu vou começar logo com a mensagem, com uma poesia, e em seguida dou os avisos para que depois a gente comece a interpretação da passagem do Evangelho da noite. Então eu vou ler aqui para vocês, enquanto vocês vão chegando, do livro Parnaso de Além Túmulo, uma poesia. Essa poesia é do espírito Amadeu e foi psicografada, como todas as poesias do Parnaso de Além Túmulo, por Francisco Cândido Xavier, famoso Chico Xavier, médium de Uberaba. O mistério da morte. Escolhi esse tema justamente porque essa semana é a semana de finados, né? Nós tivemos o dia de finados, e aí a gente já traz para abrir a live um pouco da visão espírita a respeito da morte, dos finados, com essa poesia. O mistério da morte. O mistério da morte é o mistério da vida, que abandona a matéria exânime e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada de um mundo que entre nós é a luz desconhecida. Também tive a minha alma outrora perturbada, de dúvida, incerteza e angústias consumida. Mas a morte sanou-me a última ferida, desfazendo as lições utópicas do nada. A morte é simplesmente o lúcido processo desassimilador das formas acessíveis à luz do vosso olhar empobrecido e incerto. Venho testemunhar a luz de onde regresso, incitando vossa alma aos planos invisíveis, onde vive e se expande o espírito liberto. Então, a morte para o espírita, na visão do espírita, na verdade para todos nós, ela não existe, não como o fim absoluto, mas como transformação, tal qual acontece com tudo na vida, como anuncia a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Apenas o espírito se liberta do corpo físico através do processo que nós denominamos morte. O corpo físico seria uma camada grosseira do corpo do espírito que se encerra depois de alguns anos
para de funcionar e o espírito se vê liberto do corpo e acessando diretamente a realidade espiritual, que nós chamamos mundo espiritual. Muito bem, dito isso, vamos aqui dar alguns avisos sobre as atividades do JEP essa semana. Amanhã, como eu disse, haverá outra live do Evangelho. Será com Aníbal Albuquerque. O tema é o que é preciso para ser salvo. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos a palestra pública também transmitida aqui no @jep.oficial, mas que acontece presencialmente na Água Fria. Na Água Fria nós teremos o palestrante Wellington Nunes, trabalhador do movimento espírita, um entusiasta do espiritismo, que estará falando de o Evangelho do dia a dia. No JEP da Piedade também haverá palestra pública às 20 horas, mas esta não será transmitida aqui no @jep.oficial. Só poderá conferir quem estiver presencialmente no JEP Piedade. O tema será o que encontrei do outro lado da vida e o palestrante Césio Santiago. Depois das palestras públicas, sempre há a distribuição dos passes. Os passes, o passe espírita é uma doação de energia. O passista, assim chamamos, é a pessoa que impõe as mãos sobre a cabeça daquele que vai receber o passe, transmitindo energia. Essa energia é a energia dos espíritos assimilada à energia materializada, a energia do corpo encarnado daquele que está aplicando o passe. Ela serve para revitalizar, reanimar, reenergizar as pessoas que se permitem receber o passe. Nós que aqui estamos em nossas casas, por não termos alguém impondo as mãos sobre as nossas cabeças ao final da live do Evangelho, nem por isso deixamos de receber o passe. A questão de colocar as mãos impostas sobre a cabeça é muito mais simbólica. Essa doação de energia ela não é feita necessariamente pelas mãos, mas por uma corrente conduzida pelo pensamento. Então, espíritos que queiram ajudar a vocês em suas casas vão pegar a energia mais materializada dos encarnados que estiverem próximos, que estiverem em condição de doação, que estiverem conectados e farão a aplicação do passe da mesma maneira em vocês, nos seus lares. Basta a gente se concentrar, se tornar receptivo, se concentrando no bem. E assim, todos somos beneficiados pelo passe também, mesmo em nossos lares. Fica a dica também para a água fluidificada. Se você está em casa acompanhando as lives do Evangelho, você pode no comecinho da live colocar um copinho de água perto de você, para que essa água seja fluidificada pelos espíritos. Você coloca uma aguinha do seu lado e deixa ela descansando durante a live do Evangelho. No final, você bebe. Nós sabemos que os bons espíritos podem se utilizar da água como um condutor de energia para derramar sobre ela remédio espiritual, a fim de que nós possamos ser fortalecidos, vitaminados espiritualmente através do uso da água fluidificada. É o que se chama no movimento espírita a água fluidificada e a distribuição de passes de fluidoterapia. A fluidoterapia faz parte do atendimento espiritual do ATE, que funciona no JEP quartas e quintas-feiras. Se vocês forem no... Oi, gente! Travou. Eu fiquei vendo o que vocês estavam escrevendo.
Vocês colocando travou. Mas estou aqui. Se travar e se acontecer de ficar muito tempo assim travado, eu fecho e abro de novo a live, tá bom? Mas vamos aqui torcer para que dê tudo certo, para que a gente possa continuar em sintonia, ligados uns aos outros aqui nessa live do Evangelho. Bom, gente, o tema do Evangelho de hoje. O tema do Evangelho de hoje está no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. E a lição é a do item 4 e item 5, o mandamento maior. Então ela começa com uma passagem do Evangelho de Jesus, né, que é segundo Mateus aqui, no capítulo 22, versículos 34 a 40. O que diz ali a Bíblia? Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí nós temos a seguir comentário de Allan Kardec, que finaliza com o que acabou se tornando o grande lema da doutrina espírita, que é a frase: fora da caridade não há salvação. Vamos falar um pouquinho dessa passagem aqui do Evangelho sob a ótica do Espiritismo. Né? O mandamento maior. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, de Jesus. Aí eu pergunto a vocês, né? Como é que a gente pode amar a Deus se a gente não vê Deus? Vocês já viram, né? Como é que você ama aquilo que você desconhece, que você não compreende, que você não consegue acessar pela sua consciência? Como é que você consegue amar a Deus? Como amamos a Deus? Como nós podemos ter esse vínculo afetivo com esse ser que não conseguimos compreender, que é muito, muito mais, que está bem além da nossa compreensão. Vocês já se questionaram? Então, às vezes a gente diz assim: eu amo a Deus, mas nem sabe direito o que está dizendo. Amar como? Como você ama a Deus? E aí Jesus, ele traz o outro mandamento, que ele diz que é semelhante a esse primeiro. O que ele coloca? Amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz que é o segundo, que é semelhante ao primeiro. Então, ele deixa claro dessa forma que a gente ama a Deus amando ao próximo como a nós mesmos. Amando a criação de Deus. Nós aprendemos, nós desenvolvemos a potência para amar que existe dentro de nós através do relacionamento com o nosso próximo, com o outro. Então, todos nós somos espíritos criados por Deus. Essa é a grande visão espírita. Todos somos espíritos que Deus criou. Espíritos criados, segundo o Livro dos Espíritos, primeiro livro espírita, em 1857 ele foi lançado, criados simples e ignorantes. Eu ia dizendo a criação segundo a Bíblia, né? Semelhantes a Deus.
Como assim o homem é feito também? Eu vou puxar isso daqui. A imagem e semelhança de Deus. Né? Nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus porque somos dotados, porque possuímos as capacidades, nós temos a potência divina dentro de nós. Nós somos seres capazes de criar, nós somos seres que desenvolvem a consciência, que sabem o que fazem, que sabem o que são, que se diferenciam dos outros pela sua consciência, que sabem contar a sua própria história, que sabem planejar o futuro. Então nós somos seres cientes, nós somos esses seres dotados de consciência. E Deus nos fez simples e ignorantes, segundo o Espiritismo, é a visão de que todos nós somos espíritos e fomos criados iguais, com uma potência de vir a ser. Assim como o feto, né, ele possui ali o código genético, ele possui uma potência de vir a ser. Caso ele venha a nascer, venha a se crescer, se tornar adulto, tudo aquilo, a potência do que ele pode desenvolver está inscrita dentro dele. Então isso acontece com a gente espiritualmente, na visão espírita. E nós, através do relacionamento uns com os outros, o processo da encarnação do espírito, é um processo que nós podemos até assim traçar um paralelo, um diálogo com o processo da educação mesmo do ser humano aqui encarnado. Como assim? A gente encarna, a gente nasce como quando a criança entra na escola. Então esse espírito que traz uma potência, que vai se desenvolver naturalmente, ele é lançado na escola de novo. Ah, voltou. Voltou, né, gente? Tá dando umas travadinhas hoje aqui, não sei porquê. Então, é como com a criança, ainda tá travado? Aqui tá, tô vendo vocês. Quer dizer, vendo não, né? Lendo vocês. Ah, estamos aqui juntos. Pois bem, então é como quando a criança é colocada na escola, né? A criança, ela vai se desenvolver, ela vai se tornar um adulto, independentemente dela ser colocada na escola. Ela vai desenvolver a razão, mesmo que ela não vá para uma escola. Mas a escola, ela vai dar um direcionamento para que ela vá além, para que ela possa ler, para que ela possa acessar outros conhecimentos. Então, a escola, ela oferece lições, situações, problemas, provas, para que a criança possa ser incentivada a colocar para fora, a trazer para a consciência aquele seu potencial. Entende? Então, se uma pessoa tem essa condição, ótimo de estar na escola. Então, é assim que acontece com o espírito na vida, gente. Com o espírito na vida, né, com o espírito encarnado, nós aqui encarnamos, entramos na escola da Terra. A Terra é uma escola onde nós somos incentivados, através das situações da vida, a desenvolver aspectos nossos que nós trazemos em potência, mas não amadurecidos. Tá bem? Então, como é que a Terra incentiva o espírito? Como é que ela desperta o espírito? Ela traz situações. Quando nós encarnamos, né, o espírito encarnado, ele se vê limitado por um corpo. Eu até me lembro, tem um texto de Freud muito conhecido, Mal-Estar da Civilização, né, que a gente se vê aqui, ó, preso em determinadas limitações, o espírito. Primeiro, a gente está preso numa realidade, né, tridimensional, né? Nós ficamos presos nesse mundo aqui, a essa realidade, ao que os nossos olhos conseguem ver, né? O que o nosso corpo nos permite. Então, para a gente se locomover encarnado, eu tenho que usar os transportes, né? Não é tão fácil como quando a gente está desencarnado, porque o espírito, para se transportar de um lugar para o outro, ele faz pelo pensamento. Puf, pensou, tá lá, né? Mas a gente aqui encarnado se vê o quê? Circunscrito, preso a um corpo. E esse corpo, ele nos dá limitações. O espírito, para ver, né, o ser espiritual, para ver, ele não precisa de olhos. Né? Tanto que uma pessoa era cega quando viva.
desencarnou, morreu, como a gente diz, ela enxerga do outro lado, porque ela não precisa dos olhos físicos, entendem? Mas aqui nós somos limitados, então ela tem uma visão de 360 graus, aqui nós não temos. A realidade da encarnação, ela nos coloca em situações de limitação. E o que isso faz? Faz com que a gente tenha que desenvolver a inteligência, quebrar aqui a cabeça, né, para desenvolver uma maneira de ter mais conforto. Quando a gente falou do se transportar, né, uma maneira de se transportar mais rapidamente, né, de driblar as dificuldades desse corpo. E aí o ser humano se desenvolveu até chegar ao avião, né, as aeronaves. Então nós vamos nos desenvolvendo quando deparamos com essas limitações que a vida na Terra nos oferece. E também não só nos desenvolvemos intelectualmente para encontrar saídas para essas dificuldades, como nos desenvolvemos relacionalmente, eu vou dizer assim, nas relações, na conexão com os outros. Por quê? Porque eu preciso dos outros. Como aqui eu tenho essas limitações, eu preciso do outro, um grupo me torna mais forte. Se cada um trabalhar numa parte, a gente consegue andar mais rapidamente em um trabalho. Nós temos talentos diferentes, nós trocamos uns com os outros, nós necessitamos uns dos outros. E aí, como eu preciso do outro, eu tenho que me relacionar com o outro. Eu tenho que aprender a lidar com a diferença. Eu tenho que aprender a dialogar com o outro. E isso vai levar a um desenvolvimento afetivo, um desenvolvimento espiritual, emocional. Tá certo? E aí, isso a vida na Terra nos oferece. Então, quando eu entro em conexão com o outro, como um ser encarnado, que eu preciso do outro para suprir determinadas deficiências minhas, para ser meu parceiro, para me dar força, para me ajudar, para me complementar. É claro que cada um é um ser inteiro, mas cada um tem a potência para fazer tudo. Mas não dá para a gente estar fazendo tudo o tempo todo. E aí nós precisamos dos outros nos ajudando, assim como os outros precisam da gente nos ajudando. E aí a gente vai desenvolvendo o afeto. E aí a gente desenvolve alguns sentimentos. E aí nasce o amor. Nasce também umas rusgas, umas complicaçõezinhas. Mas a gente precisa se relacionar bem, porque quando a gente tem essas rusgas, a gente não fica bem. Então vai se desenvolvendo o amor. E quando eu vou no contato com o outro, amadurecendo esse amor, desenvolvendo o amor, eu começo muitas vezes a desenvolver aquele amor de posse, o amor de querer, o amor paixão, o amor prazer físico, né? Porque esse desenvolvimento começa muito aqui iludido pela matéria. E à medida que eu vou amadurecendo, eu vou descolando essa ideia de amor do prazer físico, da posse. O espírito vai desenvolvendo o amor. E à medida que ele desenvolve o amor, olha que interessante, ele se aproxima em consciência de Deus. Ele vai se aproximando da divindade. Então é aí que vai nascendo o amor a Deus. Entendem? Ele vai amando a natureza, ele vai amando tudo, ele vai se conectando a tudo, sentindo uma profunda ligação com tudo que existe. Ele vai se conscientizando da sua irmandade com tudo que existe. Como Francisco de Assis, que chamava irmão Sol, irmã Lua, irmã Morte, né? Irmão Fogo, irmã Raposa, tudo era irmão, porque nós estamos irmanados, tudo é feito de Deus. Interessante? E aí nós nos desenvolvemos com o amor. À medida que eu vou amando o próximo, eu vou me aproximando em consciência, porque é claro que eu nunca estou longe de Deus, mas eu não tenho a percepção de Deus. Então eu vou me aproximando dessa percepção, dessa experiência de conexão com Deus, que vai chegar ao máximo quando eu for capaz de dizer como Jesus, eu e o Pai, eu e Deus somos um. Esse sentimento de unidade com o Criador, que é característico dos espíritos mais desenvolvidos.
como o caso de Jesus, um espírito de luz que esteve entre nós para nos ensinar como agir. E aí ele mostrou que a gente ama a Deus, o caminho para esse amor a Deus é amar o próximo. E aí amar o próximo a gente sabe que também não é tão fácil, né? E aí o Kardec aqui ele vai explicando, né? E em outros momentos também a gente vê, como é que eu amo o próximo? A gente faz, né, ao próximo aquilo que gostaria que o próximo nos fizesse, a famosa regra de ouro. Aí você diz assim, mas se eu gosto de alguma coisa que o próximo não gosta, eu vou fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, que não é necessariamente o que ele quer que seja feito por ele. Isso é uma incompreensão nossa da regra de ouro, né? Então, como eu gosto disso, claro que o outro vai gostar também. Não. E aí é que tá. Fazer pelo outro o que gostaria que o outro nos fizesse. O que a gente gostaria que o outro nos fizesse? Que ele nos entendesse. Que ele visse o que nós queremos realmente. E aí então você começa a tentar entender o outro, a ver o querer do outro, a tentar compreender o que está por trás ali daquele movimento do outro. Entenderam? Então assim eu faço pelo próximo o que gostaria que o próximo me fizesse, que começa com a compreensão. Eu tento ouvir o outro, entender o que ele está falando, não jogar entre eu e ele a minha medida, a minha compreensão do mundo, do que é bom, do que é importante. A Vanessa Kelly está dizendo aqui, amar o próximo é o maior desafio desse mundo. Estou tentando ao menos compreendê-lo. A compreensão passa perto do amor, compreender o próximo, né? A compreensão passa perto do amor? Sim, claro, Vanessa. A gente começa tentando compreender, isso é ser empático, a gente tenta compreender, a melhor maneira de compreender o outro é tentar se colocar no lugar do outro. A gente entender, se colocar no lugar do outro, significa eu ir para o lugar do outro com a minha experiência de vida. É me imaginar inserida naquela experiência de vida do outro. E aí é que tá, é daí que vem o amor ao próximo. Tem uma historinha que eu acho que eu já contei numa live aqui, mas faz muito tempo. E aí eu vou contar agora, que é uma história da vez que eu fui assaltada. Não sei vocês aí, quem já escapou de um assalto. Mas assim, aqui no Brasil, em Fortaleza, é bem comum, né? Então, eu já passei por um assalto, né? Eu tava caminhando na rua, o ladrão, né, disse assim, era um quarteirão que separava, gente, o prodígio, um quarteirão que separava meu trabalho da minha casa. E nesse quarteirão eu fui assaltada, nesse único quarteirão. E ele parou, né, era um motoqueiro, aí ele disse assim, passa a bolsa, passa a bolsa, passa a bolsa. Ele tava de capacete, embora a gente não usasse máscaras nessa época, o capacete impedia que eu escutasse o que ele estava dizendo. Eu falei, é o quê? Aí ele disse assim, passa a bolsa, passa a bolsa, passa a bolsa. Aí eu, vale, é um assalto. Gente, coisa de cearense, né? Vale, é um assalto. Aí ele, passa a bolsa, passa a bolsa, passa a bolsa. Eu disse, calma, entreguei a bolsa pra ele e ele levou. Não era nem uma bolsa, era uma pasta onde estava minha agenda e tinha um celular dentro. Aí ele levou, né, a minha agenda e o meu celular, e eu ainda gritei, minha agenda, que era o nome dos meus clientes, todo na agenda. Aí, mas ele virou para trás e foi embora. Aí eu fui para casa, né, terminei o percurso, cheguei em casa, fui cancelar a linha, né, o telefone. Ligando para a operadora, isso faz algum tempo, né, acho que já houve muita modernização de lá para cá. E aí eu me lembro que na hora que eu parei, que eu sentei, depois de ter ligado para a operadora, eu falei assim, mas top. E o nervoso, Vanessa, eu não tive o nervoso, acredita? Né? Eu acho que eu fiquei tão chocada. Agora que vai entrar o movimento, certo, Vanessa? Da emoção. O que aconteceu? Quando eu sentei, né, começou a vir uma indignação bem grande. Sei, alguém talvez aí que já tenha passado por assalto, talvez posso dizer que sentiu o mesmo. Eu comecei a me dar uma indignação, meu celular era novo, e eu pensei, caramba,
poxa vida, eu trabalhei para comprar isso. Aí vem um cidadão e diz, passa, e eu de besta entrei, porque nem arma eu vi na mão dele. Era pra eu ter perguntado, e se eu não passar, o que é que acontece? Graças a Deus, né? Eu não perguntei, vai que ele me dava um safanão, alguma coisa assim, mas eu fiquei pensando, caramba, eu fui, coisa boa, porque dá logo tremedeira nas pernas. Eu não tive a tremedeira nas pernas não, Vanessa, não tive. Eu tive esse movimento aqui, aí eu fiquei indignada, aí eu comecei isso eu tava sozinha no quarto, não tinha ninguém em casa, aí eu parei e pensei, tomara que ele caia dessa moto por cima do celular. Pá! Quebra-se a moto, ele e o celular. Buf! Imediatamente, um fenômeno aconteceu, né? De dentro de mim, né? Dentro da minha mente, é assim, a minha conexão, né? Com o meu anjo da guarda, com o meu espírito protetor, com o meu eu superior, com o meu arquétipo da velha sábia, eu não sei o quê, mas de dentro de mim veio. Como você pode desejar o mal para quem já vive tão mal? Eu nunca esqueci essa frase. Como você pode desejar o mal para quem já vive tão mal? Alguém puxou minha orelha. Né? Nessa hora eu parei, eu não tomei nem como assim, foi um ensinamento, sabe? Porque nessa hora eu parei e pensei, caramba, o que é o futuro que esse jovem está desenhando para ele? O que ele está escrevendo para o futuro dele? O que vai acabar acontecendo com ele, muito provavelmente? Ou ele morre no meio de uma confusão dessas, ou ele vai ser preso. Esse é o futuro que ele está desenhando para ele. E qual é o futuro que eu estou fazendo para mim? Eu que trabalho, eu que tive a oportunidade, eu sou tão privilegiada que se me levarem um celular, ele me leva. Eu tenho condição de trabalhar e conseguir outro, tenho crédito, eu posso fazer a prova e ainda vai passar mais 1000. Mais ou menos assim, Vanessa, talvez algumas lições, né, para cada um ter o seu ponto de dificuldade, é como o nosso corpo, né? Tem gente que é mais sensível na garganta, no estômago, então também acho que o espírito tem o seu ponto fraco, seu ponto forte, então talvez em determinada lição em relação ao poder, né? Então é um espírito que sempre cai quando se trata de poder, né? Então ele está sempre atraindo situações de poder e ele falha de novo. Esse é o ponto fraco dele, porém em relação ao sexo talvez ele já não tenha essa mesma dificuldade, entendeu? Então, e já um outro que no sexo tem essa dificuldade nas relações de superioridade, inferioridade, né? Digamos assim, num certo patamar, status social, já não é como aquele outro. Então a gente vê isso, né? Às vezes as pessoas têm aquele ponto fraco. Então por isso que eu digo, nós somos diferentes. Não tem como a gente botar todo mundo como se fosse um bloco, né? Esse é ruim em tudo, só em novela. Esse é bom em tudo. Não, a gente tem um aspecto ou outro. Naquilo ali eu sei que eu posso contar com fulano, né? Naquilo outro, fulano ainda é assim, tá? Então é mais ou menos assim. Essa evolução, ela não é linha reta e tudo do mesmo jeito, né? Você amadurece uns aspectos e outros não. Marisol diz que precisa se libertar, perdoar. Pois se liberte, Marisol, se liberte. Quem é que não merece perdão? Né? Eu costumo dizer, olha gente, vamos nos libertar. É presunção a gente achar que não merece perdão. Não há erro, não há falha que não mereça perdão. Não tem. Porque, gente, o que são as nossas falhas diante de Deus, da eternidade da vida? É como se você achasse que uma criança que quebrou um copo, ela ter que ser castigada a vida todinha. Então é desproporcional isso. Quando a gente olha as nossas falhas, a gente, poxa vida, falhei. Né? Não é também um sentimento de acomodação. Tá tudo livre. Não. Eu sei que existe essa lei, eu sei que isso aqui gerou consequência, vai gerar consequências, mas eu vou tentar ir amenizando isso e mudando isso a partir de agora. E eu começo me acreditando digna de perdão. E a gente é. Perdoar é soltar o pescoço.
Não precisa conviver. Saber para crer coloca isso, né? É claro que há uma gradação, né? Quanto mais evoluído o espírito, esse perdão vai ganhando configurações diferentes. Mas você está certíssimo. Tem uma outra lição do Evangelho que diz que você não vai ter para com uma pessoa que te fez mal a mesma confiança. Que não vai ser bobo, né? Chegando aqui na nossa hora, eu vou ler aqui a mensagem. Eu vou ver se na próxima semana eu faço a live em outro lugar, talvez seja aqui, que a internet não esteja pegando bem aqui nesse canto onde eu faço. Vou tentar ver se a gente consegue driblar esse problema aqui do sinal, tá bom? E vamos ler então uma poesia como prece para finalizar a nossa live. Desde já agradeço a participação de cada um de vocês. A poesia do livro Cura Teu Coração, Mensagens de Esperança por um poeta na fila de um transplante cardíaco. Esse poeta, meu pai, Vanderlei Pereira, que hoje se encontra no mundo espiritual. Que retrato do poeta quando jovem. Né? Esse era Vanderlei Pereira, para quem não o conheceu. E aqui, ó, como ele era quando desencarnou. E esse desenho fui eu que fiz, né? O desenho do meu pai. Eu vou até assim, eu ia ler um outro poema, mas eu vou ler aqui esse poema que eu acho lindo dele. Quando o meu pai aprova, né, do que faz a doutrina espírita, do que faz a fé, porque cada um dentro da sua religião. Né? Mas no nosso caso foi a convicção espírita na vida de uma pessoa. Né? Então papai foi uma pessoa que se transformou por causa da doutrina espírita. E graças a Deus, quando ele desencarnou, ele estava bem. Ele passou por muitos momentos difíceis na vida e o momento do seu desencarne foi numa hora boa. Nossa, Carolina, como é que você diz isso? Pois é. Né? Imaginem aquele rapaz da moto, se ele desencarna daquele jeito, não é uma hora boa. Mas se ele se transforma e ele desencarna depois, ele desencarna numa hora boa. Então, a gente tem que viver se preparando para que quando a morte vier, a gente esteja bem. Não é você viver laconicamente, desesperadamente, pensando na morte. Não é isso. Né? Angustiadamente, não. É você viver cada dia como se fosse o último. Viver bem. Né? Tentar paz, não deixar pendências. Isso é importante. E meu pai era poeta. Né? Ele foi poeta a vida toda. E quando ele foi para um transplante de coração. O transplante deu certo, mas ele teve uma infecção hospitalar e ele não resistiu à infecção. Então, quando ele foi para o transplante, né, que ele nunca mais saiu do hospital, quando ele foi para aquele transplante, ele fez a sua última, digamos, declamação, né, que foi também a sua última prece falada. E eu gosto dessa prece. As pessoas vieram buscá-lo, os maqueiros, né? E ele disse assim: pessoal, só um minuto. Aí pararam todos. Ele na macazinha deitado, a família em volta, o pessoal do hospital, né? Os auxiliares de enfermagem, né? O pessoal que ia acompanhá-lo para a sala de cirurgia. E ele disse assim: eu sou um homem de fé e eu queria antes fazer uma prece. E ele recitou: graças te dou, meu Deus, por tudo quanto tenho sofrido ou tenho desfrutado. Graças também te dou pelo passado, por tudo quanto fui e sou portanto. Graças te dou por tudo quanto é santo, que tantas alegrias tem me dado. Graças também por teres me deixado sofrer a dor, provar da luta o pranto. Obrigado, meu Deus,
pelo presente, por tudo quanto ainda terei na frente, livre dos meus pecados fariseus. Graças te dou, Senhor, graças te rendo, porque já sei dizer, mesmo sofrendo, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e derrame sobre cada um suas bênçãos de luz, fortalecendo-os para as lutas diárias. Muita paz, meus irmãos, e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.